Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Adultério é pecado mortal, a imutabilidade da lei divina. Intimidação e ameaças não impediram os mártires, os discípulos e os católicos fiéis de proclamarem através dos tempos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como católicos, devemos sempre estar buscando conhecer cada vez mais na profundidade a nossa fé, estudando os 2000 anos de ensinamento perene e imutável da Santa Igreja de Cristo. E com isso, iluminar nossas mentes com a luz de Cristo, para quem tudo aqui reporta. Incendiar nossas almas com a chama da fé e reavivar a esperança em nossos corações para o grande combate que se dá na luta do dia a dia contra a carne, contra os desvaneios do século e contra o príncipe deste mundo. Esta é a nossa missão enquanto estamos vivendo neste mundo, atacado cada vez mais por Satanás e seus asseclas aqui na Terra. Por antecipação, todos sabemos que a vitória final já pertence a nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos disse que o inferno não vai prevalecer. Isto é uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto vai se cumprir. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. 1 João 3,8. Em essência, o sentido da fé, sensus fidei, se configura neste bom combate, o único que vale a pena lutar. Combater um bom combate e guardar a verdadeira fé. 2 Timóteo 4,7. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate, meus dedos para a guerra, meu benfeitor e meu refúgio, minha cidadela e meu libertador. Salmo 143. Estejamos então atentos e conscientes da grande batalha espiritual que travamos em um mundo que preferiu erigir uma nova civilização e uma nova religião, dissociadas da ordem, da moral e dos desígnios estabelecidos pelo Criador. Portanto, a partir das mesmas bimilenares premissas da fé católica, hoje ostensivamente rejeitadas, nosso objetivo é deixar bem claro qual é o lado em que combatemos o grande combate espiritual de nossas vidas. Busquemos, por isso, a verdadeira informação católica em ênfase na doutrina, no magistério, na tradição, no apostolado e na liturgia tradicional de sempre. Estudemos a fé e nos introduzamos o quanto mais possível na vida litúrgica da Igreja e nos esforcemos por levar uma vida regida pela fé. Hoje, infelizmente, temos que usar esta expressão tradicional, quando bastaria, se não fossem esses tempos funestos e demoníacos do modernismo e da apostasia, nos intitularmos simplesmente como católicos. E cabe a nós, leigos, lutarmos para testemunharmos dignamente diante de Deus e de nossas consciências as verdades fundamentais de nossa fé católica, com verdadeira caridade, porém sem medo nem respeito humano, e querendo agradar somente a Deus e nunca, nunca aos homens. Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. João 8:32. A palavra de Deus é eterna. A cada dia, na finalização da Santa Missa tradicional, o sacerdote é lembrado ao ler o prefácio do Evangelho de São João. Este prefácio o lê o sacerdote, tendo ainda presente o Calvário, o Cristo em sua alma e na cruz. Em cada santo sacrifício, nosso Senhor Jesus Cristo exerce seu sacerdócio, oferecendo-se ao Pai como vítima propiciatória pelos nossos pecados. Ele é simultaneamente o sacerdote e a vítima, e o altar é a sua Santa Cruz. A palavra de Deus é clara: o verdadeiro amor ao próximo
consiste no cumprimento da lei divina. Quem não cumpre a lei de Deus não ama seu próximo. A lei é clara: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, honrarás pai e mãe e etc. Esta é a palavra de Deus. Não há alternativas. Não há outras vias distintas à claridade e à contundência da lei de Deus. Aquele que propõe uma alternativa à palavra de Deus não subiu à cruz. É o que rejeita descer Cristo da cruz. É o que não quer crucificar-se e aliviar a dor de nosso Senhor. Desobedecer a sua palavra é afastar-se do Calvário e não querer ser cúmplice de seu amor crucificado. Não pregar a integridade da palavra de Deus é renunciar à sua vida e sua palavra para continuar sendo um homem mundano e carnal. São João diz: permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Quem permanece na palavra de Deus é o seu verdadeiro discípulo, porque conhece a verdade e a verdade torna-o livre para pregá-la. A quem tememos para pregar e viver a verdade? Qual o católico que não é verdadeiramente livre? Aquele que não vive sua vida e, a partir do Calvário, o que se afastou da cruz do Cristo. O que não quer remover os santos cravos de nosso Senhor. O que não quer se crucificar e recolher o Salvador entre seus frágeis e pobres braços. Da cruz o Senhor nos fala: Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Mestre, Ele é o doutor da lei, Ele é o sumo e eterno sacerdote, Ele é a palavra que se fez carne. O Verbo eterno e imutável, preciso como espada de dois gumes. Foi na cruz que ele quis mostrar sua onipotência e sua sabedoria, o seu amor infinito. O magistério perene da Igreja que recebemos, fiel à palavra de Deus, é claro em matéria de moral e sobre o sacramento do matrimônio, o adultério é pecado mortal, e o que comunga em pecado mortal, comunga sua própria condenação eterna. Não há alternativa para a lei de Deus. O cardeal Brandmiller, um dos 4 signatários das dúbias apresentadas ao Papa, diz de forma definitiva e categórica: quem pensa que o adultério persistente e a recepção da Sagrada Comunhão são compatíveis é um herege e está promovendo um cisma. Além disso, o cardeal afirmou que essa doutrina não pode ser mudada, nem pelo próprio Papa, pois, de acordo com o apóstolo Paulo, somos administradores dos mistérios de Deus e não os seus donos. Esta afirmação parece responder à prática, entre outros, dos bispos argentinos da região pastoral de Buenos Aires, que em uma recente carta consideravam que, se se chega a reconhecer que num caso particular há limitações que atenuem a responsabilidade e a culpa, referência 301, 302 de Amoris Laetitia, particularmente quando uma pessoa considere que cairia em uma subsequente falta prejudicial para as crianças da nova união, Amoris Laetitia abre a possibilidade de acesso dos divorciados recasados em uma nova união aos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. Finalizam os bispos argentinos. Com essas declarações, o cardeal Walter Brandmiller observa que o cisma está causado por aqueles que se desviam da verdadeira doutrina católica e não por aqueles que a defendem e recordam, em cumprimento de sua missão como sucessores dos apóstolos. Na Familiaris Consortio, o Papa João Paulo II escreve: a Igreja, no entanto, com base nas Escrituras, reafirma sua prática de não admitir a comunhão eucarística para os divorciados que se casam novamente. São eles os que não podem ser admitidos, uma vez que seu estado e situação de vida contradizem objetivamente a união de amor entre Cristo e a Igreja,
que é significada e realizada na Eucaristia. O cardeal Burke disse: se faz necessário manter firmemente os ensinamentos de João Paulo II na Familiaris Consortio, sem importar com o que digam os meios de comunicação ou outros, nem tampouco se alguma citação do próprio Papa parece dizer algo diferente. Devemos testemunhar o que a Igreja sempre ensinou e praticou, e assim estaremos tranquilos, finaliza o cardeal. Para que os divorciados em segunda união possam aceder à comunhão eucarística, devem estar comprometidos à continência completa e recordemos que os fiéis devem confessar-se de todos os seus pecados mortais antes de poder comungar, e para isso devem ter a firme intenção de não mais pecar, o qual também se aplica ao adultério. Quem tiver sido criado nos ensinamentos básicos do catolicismo, sabe que todo aquele que estiver em pecado mortal objetivo não pode receber os sacramentos. Se for aberta essa exceção, logicamente a nossa fé católica depressa sofrerá. Ela perderia pura e simplesmente a sua base e a sua substância. Os católicos conscientes estão a ficar preocupados, porque a fé que receberam dos seus pais, com uma base histórica de 2000 anos de ensino do magistério e da tradição, está a ser minada e ameaçada. O significado do decorrido Ano da Misericórdia soa a oco, não é sincero, quando se repara no tratamento injusto de 4 cardeais sinceros e de boa reputação, que são censurados e desfeiteados por fazerem aquilo que Deus os chamou a fazer. Muitíssimos hoje se retorcerem, que nem minhocas no anzol, numa espécie de malabarismo, na tentativa desesperada de explicarem como se poderia exprimir a ideia e a possibilidade de que pessoas que vivem num contínuo estado de adultério podem receber a Sagrada Comunhão, continuando com suas relações sexuais fora do casamento. Tal como os fariseus, eles montam complicados casos difíceis que façam as exceções parecerem razoáveis, ignorando a impossibilidade intrínseca deste sacrilégio. Como disse o Papa Pio XII, o matrimônio entre batizados, validamente contraído e consumado, não pode ser dissolvido por nenhum poder sobre a terra, nem mesmo pela suprema autoridade eclesiástica, ou seja, nem mesmo pelo Papa. A seguir, um grande testemunho de amor a Deus e sua Igreja, e um testemunho de temor a Deus, de que é sim possível viver em plena comunhão com a lei divina, os 10 mandamentos, apesar de todas as dificuldades, mas o que importa é agradar a Deus e salvar as nossas almas. Foi na década de 1940 que o primeiro matrimônio de Peter chegou ao fundo do poço e terminou com a sua esposa o abandonando. Apesar de saber que um novo casamento o distanciaria de Deus e da Igreja, Peter não só era católico, como apreciava a leitura de G. K. Chesterton e John Henry Newman, beato. Ele casou-se novamente no civil com Anne, que à época era uma espécie de católica não praticante. Quando seu filho Peter Jr. nasceu, em 1950, o casal decidiu colocá-lo em uma escola católica. Durante o seu segundo ano de preparação para receber os sacramentos da confissão e da comunhão, a vida de fé dos Stravinskas recebeu um impulso inesperado. O padre conta como aconteceu. Cheguei em casa da escola um dia e disse: "Mãe, eu te amo muito." "Eu também te amo," ela respondeu. "Mãe, quando eu morrer, quero ir para o céu." "É claro, todos nós queremos," ela disse. "Bem, nós temos um problema. Se eu morrer e for para o céu, e você e o papai não estiverem lá, continuará sendo céu?" "Ué, por que papai e eu não estaríamos lá?" "Porque a irmã Rita Gertrudes disse hoje na sala de aula, as pessoas que não vão à missa no domingo vão para o inferno quando morrem." Sua mãe imediatamente encerrou a conversa.
Mais tarde naquela noite, quando seu pai voltou do trabalho, Peter Júnior foi mandado para o seu quarto, enquanto os pais discutiam sobre a conversa que fora mantida mais cedo. Peter lembra bem as palavras que ele ouviu enquanto se escondia atrás da porta. Temos um problema com nosso filho, disse a mãe. O que é? Perguntou o pai. Aquela irmã louca da escola está nos causando problema. Ela disse ao Peter hoje que nós vamos ao inferno porque não vamos à missa aos domingos. Bem, o que você esperava que ela dissesse? Quando for à escola amanhã para ajudar com o trabalho voluntário, vou mandá-la cuidar da própria vida e ficar fora da nossa casa. Bem, você pode fazer isso, o marido replicou. Só não sei se vai servir para alguma coisa. Depois disso, Peter lembra de uma breve pausa antes de ouvir seu pai acrescentar. Eu acho que há provavelmente uma solução mais simples. Talvez seria mais fácil para nós começarmos a ir à missa aos domingos. Assim convenceríamos a irmã de que não iremos para o inferno. No domingo seguinte, toda a família Stravinskas assistia à missa unida, pela primeira vez. O que começou a incomodar Anne foi o fato de que no momento da missa em que as pessoas iam receber a Sagrada Comunhão, ela não estava apta a participar. Mesmo desejando receber Jesus, ela sabia que viver com um homem que aos olhos da igreja era casado com uma outra mulher, a impedia de receber Jesus em sua alma. O filho Peter Júnior, hoje sacerdote de Cristo, lembra de ouvir sua mãe dizer uma vez: eu não sei por que vou à missa final, se eu não posso receber a Sagrada Comunhão. O casal eventualmente trouxe essa dificuldade para o pároco da sua comunidade. Ele disse aos dois que uma maneira de proceder seria pedir às autoridades da igreja em Roma que examinassem a primeira união de Peter para determinar se ela realmente havia existido. Se o matrimônio fosse declarado inválido, Peter e Anne estariam livres para casar e ajustar seu relacionamento aos olhos de Deus e da igreja, pavimentando o caminho para que eles pudessem receber a comunhão. Mas o padre os advertiu também que o processo de nulidade não só era demorado, como custava caro. O bom padre, então, apresentou ao casal uma solução muito mais simples. Ele disse que a solução mais fácil para que eles participassem integralmente da fé católica seria abster-se de relações sexuais e viver como irmão e irmã. Daquele momento em diante foi o que eles fizeram, relata Peter, o padre Peter. Foi só nos seus anos de colégio, discutindo com o pai sobre a doutrina católica em relação ao matrimônio, que o padre Stravinskas descobriu a verdade sobre a decisão de seus pais. Bem, é verdade, situações irregulares acontecem, disse-lhe o seu pai. Mas, para sermos fiéis a Cristo, sua mãe e eu temos vivido como irmão e irmã por 10 anos até agora. E eles viveram assim até o fim do seu matrimônio, contra o padre. Peter faleceu em 1983, com 71 anos. Anne viveu até os 87, morrendo em 2005. Comentando os detalhes sobre o tema, levantados por conta do recém-concluído Sínodo para as Famílias, o padre Stravinskas alertou para o perigo de que se introduza um pensamento mundano dentro da igreja como uma espécie de cavalo de Troia. Se é verdade que uma pessoa permanece ligada a seu cônjuge, ainda que o seu matrimônio fracasse, isso significa que qualquer atitude sexual subsequente em que a pessoa se envolva é pecado de adultério. Foi o que Jesus disse nos Evangelhos. Ele diz: segundo o padre, quem discorda deste ensinamento tem um problema com Deus, não com a igreja. Quando as pessoas me dizem que não aceitam a doutrina da igreja sobre o divórcio e as novas uniões, eu digo a elas: vamos fazer a sua afirmação mais precisa. O que você está realmente dizendo é que você não aceita o ensinamento da segunda pessoa da Santíssima Trindade sobre este assunto. Esse ensinamento sobre o divórcio e as novas uniões não compete à igreja mudar. Vem do próprio Deus. A igreja levou tão a sério essa doutrina que chegou a perder toda a igreja na Inglaterra
nos anos de 1530, por causa de sua fé na indissolubilidade do matrimônio. O padre Stravinskas também explica por que é gravemente errado para católicos divorciados em segunda união se apresentarem para receber a Sagrada Comunhão. É o pecado do sacrilégio, aproximar-se indignamente do mais santo dos sacramentos. São Paulo é muito claro sobre isso em sua epístola aos Coríntios. Ele diz que uma pessoa deve examinar a si mesmo antes e, se não estiver preparada, não deve receber o corpo e sangue do Senhor. Se ele o faz, e aqui está a pena, ele come e bebe a própria condenação, afirma. O testemunho da família Stravinskas é bastante pertinente. Mostra como, mesmo sendo difícil, a castidade é acessível a todos, por mais difícil que seja a sua situação. Sustentar o contrário, diz o padre Peter, desonra os meus pais e milhares de outros casais que, como eles, decidiram pôr sua confiança de seguir adiante na graça de Deus. Nossa fé nos ensina que Deus dá a todos a graça para evitar o pecado. As pessoas vivem isso. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.